Olá, povo bonito, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre filhos. Tem gente que me pergunta às vezes assim, Thiago, por que você não grava um vídeo sobre esse assunto? Seria tão importante pra gente ouvir um pouco a palavra de Deus sobre isso. Poucas pessoas falam sobre filhos, aquela coisa toda. E aí eu ouvi o que ela me disse, com muito carinho, estudei e escolhi aqui uma passagem bíblica que vai nos ajudar. Eu também tenho filhos, eu também tenho essa necessidade. E eu vou conversar com vocês hoje sobre o assunto, né? Porque filho para nós é uma bênção, né? Filho é tudo, a gente se completa com os nossos filhos. Eu não sei você, mas depois que os meus filhos nasceram, minha vida mudou totalmente. Se até então pensava-se sempre em mim, eu pensava em mim e na minha esposa, agora não. Agora a gente, tudo que faz, pensa primeiro nos filhos, para depois pensar em você. Não é assim que funciona? Mas o filho, nós temos uma responsabilidade gigante com eles. Deus, quando confiou os filhos a nós, Deus ele confiou com um propósito. E quando ele voltar, ele vai exigir de você onde é que estão os filhos que ele te deu. Então eu queria conversar com você um pouquinho sobre isso. Sobre filhos. Sobre o que a Bíblia fala sobre o desenvolvimento e a educação dos nossos filhos. Para isso, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Deuteronômio, o capítulo 6, versículo ao versículo 6. Olha o que diz. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Olha que legal. Isso está em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Sabe o que Deus está dizendo para o povo de Israel? Que eles deveriam falar sobre o amor de Deus para os seus filhos. Mas o primeiro ponto que eu quero destacar é o primeiro verso, versículo 6, que diz que todas essas palavras que hoje eu te ordeno estejam em teu coração. E aqui é o primeiro ponto. É impossível você falar do amor de Deus para os seus filhos se o amor de Deus não estiver em primeiro lugar no teu coração. Você quer que seus filhos aprendam sobre Deus? Você quer que eles se desenvolvam ao lado de Cristo? Você tem que se desenvolver ao lado de Cristo. Não adianta você só falar para eles que eles têm que fazer. Você precisa fazer. Não adianta dizer como eles têm que ser. Você precisa ser. Entende isso? A importância é gigante para que você entenda que o relacionamento com Deus, ele primeiro precisa acontecer com você, para depois você passar para eles. Deus fala assim, ó, que primeiro, aquilo que eu tenho dito esteja dentro do teu coração. Em primeiro lugar, você quer que seus filhos tenham o temor do Senhor, você quer que seus filhos desenvolvam a vida espiritual deles, você precisa desenvolver primeiro a sua. Não adianta querer falar do amor de Deus para eles se você não tem o amor de Deus. Ou se você não tem a Cristo como principal na sua vida. Então, o primeiro ponto é esse, tá? Quer desenvolver o amor de Deus na vida dos teus filhos, você primeiro precisa desenvolver esse amor na tua vida. Em segundo lugar, perceba que ele fala assim, ó, tu as ensinarás com todo zelo e perseverança aos teus filhos. A palavra-chave, as duas palavras-chave aqui é zelo e perseverança. O que é zelo? Fazer com carinho, com dedicação. Perseverança é persistir, não desistir. Tem hora que você pensa, poxa, ele não quer saber do culto, eles querem dormir, eles fazem bagunça na hora que, se você tem filho pequeno, na hora que eles fazem culto, eles ficam fazendo bagunça, eles ficam agitados, eu não consigo chamar eles. Às vezes teu filho é adolescente, é um pouco maior, meu filho não quer saber, só quer saber de ver TV, não quer saber. Sabe o que ele está dizendo? Você precisa ser perseverante e fazer com zelo. Prepare o melhor culto para o seu filho. Quando eu digo melhor culto, é melhor culto mesmo. E adapte o culto à realidade da sua casa. Se você tem um filho pequeno, você vai ter que se adaptar ao tamanho do seu filho. Não adianta querer cantar música que não é interessante para ele. Não adianta querer contar historinha que não é interessante para ele. Eu vou te contar um segredo. Fazer isso também é pagar mico. Sabe o que eu me lembro? Meu filho, não tinha nem a Aurora ainda. Eu só tinha o Miguel, meu filho era pequeno. Eu comecei a fazer o culto com ele, ele não se interessava. Um belo dia, para poder fazer com que ele se interessasse pelo culto, eu comecei a amarrar toalha na cabeça. Eu comecei a colocar canga da Alice.
Eu comecei a me fantasiar e ali se contava as histórias, eu ficava fazendo as encenações. Eu ganhei ele. Daquele dia em diante, ele só queria fazer culto, porque os cultos eram divertidos para ele. Então, tenha perseverança, faça com zelo. Se o seu filho é adolescente, prepare alguma coisa que seja interessante para ele. Mostre Jesus de uma forma interessante para ele, porque eu vou dizer para você, o mundo mostra as coisas ruins do mundo, as coisas más do mundo para ele de uma forma que ele se agrada. Compre Bíblia com linguagem que ele se interessa, com imagens que ele se interessa. É assim que você vai conseguir conquistar seu filho para Jesus. Impor, brigar, bater, reclamar, só vai afastar ele da presença de Deus. Quando ele crescer e tiver autonomia, ele vai se lembrar de tudo, menos daquilo que você está tentando impor sobre ele. Então, segundo lugar, para que seu filho aprenda sobre a palavra de Deus e desenvolva a vida espiritual dele, tenha perseverança e zelo. Dê o melhor, prepare-se. Não faça nada de qualquer jeito. E último lugar, diz assim: conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, e ao te deitares e ao te levantares. Ou seja, em qualquer lugar, encontre oportunidades para falar do amor de Deus para os seus filhos. Mostre para ele como Deus tem sido bom para vocês. Que se vocês têm o que comer, se vocês têm o que vestir, se têm onde morar, é porque a misericórdia de Deus foi tão grande com a tua família que proporcionou isso para vocês. As crianças precisam saber disso. Eles precisam entender isso, porque se eles não entenderem isso, eles vão achar que é o dinheiro que está comprando. Na verdade, pode até ser o dinheiro, mas se não fosse Deus dando saúde, emprego, condições para que você pudesse comprar e ter, eles não teriam nada disso. Eles precisam associar sempre as coisas boas da vida à misericórdia e à graça de Deus. Para isso, você precisa mostrar para ele diariamente. Olha, filho, Deus é bom para a gente. Olha o que ele tem feito. Deus fez por nós. Olha, esses dias eu fiz compra. Eu cheguei com um monte de sacola de compra dentro de casa de comida. A minha filha olhou para mim e falou assim: pai, quanta comida. E eu falei assim: filha, isso aqui é a prova de Deus, de que Deus tem misericórdia de nós. Ela falou: mas papai, não foi você que comprou? Eu falei: sim, foi o papai que comprou. Mas o papai só comprou porque Deus deu saúde, trabalho e direção para o papai comprar. Ela começou a associar e entender que tudo isso acontecia porque a misericórdia de Deus para com a nossa família era muito maior do que a simples vontade do papai de ir comprar a compra no mercado. Entenda, os nossos filhos precisam entender que o que acontece de bom na nossa casa, na nossa vida e com a nossa família é a misericórdia de Deus. E ele só vai saber disso se você mostrar a graça salvadora para o seu filho. Se essa graça salvadora for o principal para você. Que Deus te abençoe muito. Guarde isso no seu coração. Forte abraço.